Microsoft Excel. Vamos falar sobre precedências matemáticas ou ordem de operação. Pessoal, nessa pequenos cálculos aqui, qual deles está correto? 7 mais 3 vezes 2, 7 mais 3 vezes 2. Mas nós temos valores diferentes, né? O que estaria correto pela matemática seria essa primeira aqui. Por que seria essa primeira? Porque na precedência ou na ordem de operações, primeiro nós fazemos a multiplicação ou divisão e depois nós fazemos a soma, né? A adição. Então, ou seja, 3 vezes 2, 6, mais 7, 13. Vamos ver como é que fica essa fórmula aqui? Então tá aí, ó. Eu tenho A1 mais C1 vezes E1. Se a gente for utilizar um recurso bem legal que tem no Excel, que é o verificador de fórmulas, a gente vai perceber que ele vai primeiro executar a multiplicação para depois fazer a soma. Vamos usar esse recurso? Então a gente vai lá em fórmulas, avaliador de fórmulas. Vou trazer esse cara um pouco mais para cá. Então vamos lá. Começo a avaliar. Reparem que ele trouxe primeiro o valor de A1, 7. Na sequência ele trouxe o valor de C1, mas não fez nenhuma operação. E agora ele vai trazer o E1. Repararam que ele aqui embaixo, ó, deu uma sublinhada nesses valores. Por quê? É esse cálculo que ele vai fazer primeiro. Então tá lá, ó, 3 vezes 2, 6, mais 7, 13. Mas se eu falar para vocês que esse daqui também está certo, com uma pequena modificação, né? Vamos voltar aqui. Aqui, pessoal, a gente está utilizando os parênteses. Os parênteses são os primeiros cálculos a serem executados no Excel. A gente já vai detalhar um pouquinho mais eles, né? Se eu quero que uma operação seja executada primeiro, eu coloco ela entre parênteses. Nas precedências ou na sequência de operações, os parênteses são executados primeiro. Então eu tenho lá A3 mais C3 vezes E3. Vamos usar o nosso avaliador de fórmulas. Trazer aqui para baixo. Então tá lá, A3, ele trouxe o valor 7 e trouxe o valor 3. Repararam que agora ele sublinhou primeiro o que está entre parênteses, que é o que ele vai calcular primeiro. Então eu tenho 7 mais 3, 10. O valor de E3, que é 2, vezes 10, 20. Então, ou seja, matematicamente a gente falando, a correta seria essa primeira aqui. Essa aqui seria a correta. Mas essa também está certa a partir do momento que a gente colocou os parênteses nos dois primeiros valores de operação com a adição. Ok? Então vamos lá. Precedência matemática, né, ou ordem de operação. Antes de falar disso, pessoal, tem uma coisa importante, né, que algumas pessoas acabam não se atentando no Excel, que a gente tem uma pequena diferença, né, entre fórmula e função. Então, o que é fórmula no Excel? Fórmula no Excel é tudo que a gente usa esses nossos operadores, né? Então eu uso mais, menos, multiplicação, divisão, porcentagem, potência. Isso, o sinal de potência, tá, pessoal? A gente já vai mostrar aí para vocês aí. Isso são fórmulas. Funções são as pré-definidas que o Excel já tem, que permitem que a gente agilize o processo de cálculo, tá? Então eu tenho aqui, ó, funções financeiras, lógicas, de texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática e trigonometria e mais algumas aqui, tá? O Excel tem uma infinidade de funções, né? Eu sempre costumo falar, dá para conhecer todas? Difícil.
Porque você vai acabar utilizando as que você mais usa no seu dia a dia. Essas você vai sempre guardar, essas vão ficar fácil para você fazer, né? Então eu tenho soma, eu tenho PROC-V, eu tenho a função C, a função soma-C, a função conte-C, a função conte-valores. Essas todas são funções, tá? E lembrando, sempre que eu quiser que o Excel execute um cálculo, eu preciso começar com o sinal de igual. Isso é obrigatório. Repararam que aqui eu não tenho cálculo nenhum? Por quê? Eu não tenho nenhum sinal de igual, tá? Vamos voltar aqui. Então, falando de precedência matemática. Primeira coisa que ele sempre vai executar para nós, tudo que tiver entre parênteses. Se eu quiser que aquele cálculo seja executado, ele não faz parte na sequência das precedências, eu preciso colocar ele entre parênteses. Depois vem expoentes, né? Que é potência e radiciação, raiz, tá? Depois nós temos multiplicação e divisão. Como é que é isso? Qual que é primeiro? Nesse caso, pessoal, ele vai pegar sempre da esquerda para a direita. Então, se eu tiver primeiro uma multiplicação, depois uma divisão, ele vai fazer a multiplicação, depois a divisão. Se eu tiver uma divisão, depois uma multiplicação, ele vai fazer primeiro a divisão, depois a multiplicação. Essa é a ordem que nosso amigo trabalha. E aí sim, eu tenho soma e subtração. A mesma coisa, sempre da esquerda para a direita. Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo. Então está aqui, ó. Eu tenho 2 mais 4 menos 4, tá? Então tá aí, ó. Então o que ele fez para mim? Primeiro ele fez a soma e depois ele fez a subtração, tá? Então meu resultado é 2. 2 mais 4, 6 menos 4, 2. Vamos modificar isso daqui? Então eu vou trocar os sinais aqui agora. Vou colocar o menos aqui e vou colocar o mais aqui. Nesse caso ele deu o mesmo valor, né? Por causa da diferença que a gente tem, a sequência vai ficar a mesma, né? Vamos modificar isso aqui então para 3. Então beleza, ó. 2 mais 4 mais 6, ok. Vamos voltar aqui. Vou colocar o menos. E agora vou colocar o mais. Deu 1. Por quê? Ele fez primeiro aqui, né? Então a gente inverter aqui, ó. Menos. E aqui o mais. Eu não falei que ele vai fazer da esquerda para a direita? Então, 2 menos 4, menos 2. Mais 3, 1. Nossa, complicou. Vamos usar o nosso avaliador de fórmula. Então, olha lá. Ele pegou o menos 2, o 2 menos 4, menos 2. Mais 3, 1. Ok? Então, sempre que tiver uma dúvida do que está acontecendo na função, utilize esse recurso aqui, pessoal, ó, avaliador de fórmulas, tá? Para o mousezinho em cima da função, né, do botão, desculpa, né? Que aí ele vai te dar uma breve descrição do que esse comando faz. Então, nesse caso aqui, ó, depura uma fórmula complexa, variando cada parte da fórmula individualmente. Percorre a fórmula etapa por etapa, pode ajudar você a verificar se ela está calculando corretamente. Tá ok? Deixa eu dar um voltar aqui. Ok. Voltei a minha origem aqui, do jeito que ela estava antes. Nessa outra aqui sequência, né? Então, ó, a gente teve que do exemplo que eu estava fazendo aqui em cima, né? Então, 2 menos 4 menos 2, então aqui deu 1, tá? Agora, ó a diferença, né? Então, 2 mais 4 vezes 3. O que ele vai fazer primeiro? Primeiramente, ele vai fazer a multiplicação. Então, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Vamos usar nosso avaliador de fórmulas de novo? Então, olha lá. Ele trouxe o valor, não vai fazer cálculo, trouxe o valor da outra célula, e agora sim, ó, reparem que está sublinhado. Então, ou seja, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Se eu quisesse, né, que essa operação fosse feita primeiro a soma, lembra como é que a gente faz? O que eu tenho que fazer? Vamos editar nossa funçãozinha aqui, ó. Vou colocar primeiro o parênteses aqui. E vou colocar outro parênteses aqui. Depois eu fazer, ó, reparando que agora ele deu quanto? Deu 18. Por quê?
Primeiro ele somou esses dois, 2 mais 4, 6, vezes 3, 18. Vamos usar nosso avaliador de fórmulas novamente. Reparem aqui, ó, agora está sublinhado. Então, o que ele vai calcular agora? Isso que está sublinhado. Que dá 6 vezes 3, 18. Então, repararam? Sempre que eu quiser que alguma coisa aconteça primeiro, eu tenho que colocar ela entre parênteses, tá? Essa outra sequência aqui, ó, 2 vezes 4 mais 3. O que ele está fazendo primeiro? Nesse caso, ele está fazendo a minha multiplicação. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Vamos usar o avaliador? Olha lá. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Dá para modificar isso daqui. Vamos modificar? Então eu vou editar a nossa função e agora eu vou colocar o parênteses aqui, ó. Olha o valor que deu, né? Então estava dando 11 e agora está dando 14. Ah, professor, mas o parênteses não está na frente. Gente, independente de onde tiver o parênteses dentro da nossa função, da nossa fórmula, ele vai executar primeiro o parênteses. Vamos lá para o avaliador. Ele trouxe o valor da célula A11, trouxe o valor da C11 e trouxe o valor da E11. Reparem que aqui está sublinhado. Então o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer primeiro a soma. Então, ou seja, 4 mais 3, 7, vezes 2, 14. Tá? Então sempre ele vai executar o parênteses. Tá? Se estiver no começo, se estiver no meio, se estiver no fim, o parênteses vai ser executado primeiro, depois o que tiver em volta dele na sequência, vindo sempre na prioridade e da esquerda para a direita. Tá? Aqui a gente tem mais um exemplozinho, né? No caso aqui, ó, tem uma multiplicação, depois uma divisão. E aqui eu inverti. Eu coloquei uma divisão, depois uma multiplicação. Então lembra que a gente falou lá no começo? Ele vai executar a multiplicação e a divisão, o que estiver primeiro, vindo sempre da esquerda para a direita. Novamente, vamos usar nosso avaliador aqui, ó. Então tenho lá 2 vezes 4, 8, dividido por 3, 2,6666, deu uma dízima periódica. Agora nós invertemos, eu coloquei primeiro a divisão, depois a multiplicação. Então vamos lá. 2 dividido por 4, meio, vezes 3, 1,5. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, pessoal, de potência, né, e raiz. Tá? Então aqui a gente consegue perceber a diferença legal entre o que é função e o que é uma fórmula. Aqui, ó, eu tenho 10 elevado à quarta potência. Tá? Então como é que fica isso no Excel? Igual, sempre começo com sinal de igual, 10, sinalzinho circunflexo, 4. Então, ou seja, eu estou fazendo a potência de 10 elevado à quarta, que vai me dar 1000. Aqui embaixo, eu já estou usando quem? A potência, a função potência. Então, no caso, isso é uma fórmula e isso é uma função. Então, vamos ver como é que fica? Tá lá, ó, igual potência, né? Eu tenho 10, ponto e vírgula. Para separar argumentos dentro das funções, pessoal, a gente sempre utiliza ponto e vírgula, tá? A gente vai detalhar mais isso daí. Então eu tenho lá 10 elevado à quarta potência. Se eu tirar o parênteses, ó, reparem que ele mostra aqui para mim, ó. Então eu tenho um número que eu quero elevar e tenho para qual potência eu quero mandar ele. Então eu estou levando 10 à quarta potência. Fecho o parênteses. Então aqui a gente consegue perceber bem a diferença entre uma função, no caso, e uma fórmula. Então fórmula é sempre quando eu uso operadores, né? Mais, menos, potência, radiciação, multiplicação. É uma fórmula. Aqui no caso eu tenho a função. Função é quando eu tenho um nome para ela, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Raiz de 64, né? Como é que eu calculo isso daqui? Através de uma função. Raiz de 64.
No Excel, pessoal, a gente só consegue fazer e tirar a raiz quadrada. Para fazer raiz cúbica, aí eu preciso fazer através de fórmula. Tá? Então eu tenho a função raiz. Para mim fazer o mesmo cálculo através de uma fórmula, eu tenho que fazer assim. Então tem lá 64, potência de 1 dividido por 2, entre parênteses. Por quê? Porque tem que fazer primeiro esse cálculo aqui, senão vai dar erro. Tá? Aqui eu quero o quê? Eu quero 8 elevado ao cubo, né? Raiz cúbica de 8, desculpa pessoal. Então tá lá, raiz cúbica de 8. Então eu tenho 8, sinalzinho de potência, abro parênteses, 1 dividido por 3 e fecho parênteses. Eu sempre tenho que colocar, no caso, entre parênteses o que eu quero dividido por 1, tá? 1 dividido por aquilo, né? Aqui embaixo eu tenho lá, raiz 30 de 2050. Tá? E aqui a gente tem uma explicaçãozinha rápida do que a gente já viu, né? O sinal para divisão é a barrinha, o sinal de multiplicação é o asterisco, da soma é o nosso sinalzinho de mais e da subtração é o hífen, o menos, né? Então aqui eu tenho as funções referentes a eles, né? Aliás, as fórmulas, perdão. Opa, aqui não ficou, aqui eu apaguei, então vamos acertar isso aqui. Então, ó, igual a 15 vezes 6. Aqui eu tinha errado, tá, pessoal? Então tá lá, 21 dividido por 2, 15 vezes 6, 21 mais 1 e 21 menos 1. Tá? Então lembrando, sempre que eu tiver somente os valores usando os operadores, eu tenho fórmula. Quando eu tenho o nome, eu tenho uma função. Eu posso juntar funções dentro de fórmulas. Tá? Quando eu tenho as funções dentro, elas vão virar fórmulas. Né? Porque eu vou, a gente chama de funções aninhadas. Eu posso aninhar várias funções umas dentro das outras. E aí elas passam a ser fórmulas. Tá ok? Hoje foi isso, pessoal. Falamos sobre Microsoft precedências matemáticas ou ordem de operação.